Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Paulo Henrique Netinho na área e estamos aqui para poder dar mais segmento, né? Mais um segmento às nossas aulas remotas, momento difícil, mas o importante é que nós estamos aqui para poder passar para vocês um pouco de conhecimento, mesmo que seja assim, numa aula gravada, mas que você possa dinamizar os seus estudos. É a maneira que a gente encontra para poder estar junto de vocês, né? E a gente poder tentar amenizar esse momento tão difícil para todos nós. Então, assim, a gente vai trabalhar hoje um assunto muito importante. A gente já trouxe esse assunto outras vezes aqui na TV do Dr. Sócrates. E nós vamos voltar, né? E agora aprofundar um pouquinho mais sobre iluminismo. Você que está aí no 9º ano, você que está meu aluno do 9º ano, você que não é meu aluno do 9º ano, mas enfim, você que está no 9º ano, seria importante você prestar bastante atenção, que é um assunto que aparece bastante em provas, em concursos, você que pretende fazer concurso para outras escolas do ensino médio. Então, assim, fiquem ligados, porque é um tema muito importante, muito recorrente, né? A nossa história de forma geral. Bom, o assunto que a gente vai tratar hoje vai ser sobre o iluminismo. O pensamento iluminista, né, para ser mais exato, vamos pensar assim. Então, assim, o que é esse pensamento iluminista? Erradamente, as pessoas costumam dizer que essa forma que é tratada. Peraí, deixa eu só botar o slide certo. Está aqui. É esse aqui. Pensamento iluminista. Então, assim, muita gente pensa, e alguns historiadores não concordam com isso, que o feudalismo, né, nós já falamos isso em outros vídeos, seria a Idade das Trevas. Eu costumo dizer que você não tem período bom, período ruim na história. Você tem história. A história acontece. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento ruim. Momentos ruins e momentos bons acontecem. Ruins de um lado, bons de outro, enfim. Todo mundo passa pelos seus altos e baixos. Então, eu acredito que essa fase do feudalismo, em que o mundo era um mundo agrário, né, e que você tinha um contrato, por exemplo, entre vassalos, né, você tinha a divisão pelo clero, né, os cavaleiros, enfim, uma série de coisas que pertencia àquele momento da história, que depois mudou, e a necessidade, você teve grandes catástrofes ali, a gente já falou isso diversas vezes, que seria em relação ao terrível século XIV, ao qual foi um século que aconteceu muitas desgraças no mundo, né? A grande fome, a peste negra, as guerras, né? Então, tudo isso contribuiu para que a sociedade, né, para que o mundo mudasse. Tanto que a história ela muda, né, sai da Idade Média e entra na Idade Moderna. Esse pensamento moderno tem tudo a ver com esse pensamento iluminista. Então, por que isso, professor? É porque quando a gente fala de pensamento iluminista, é porque realmente, se você for analisar, não o feudalismo, e aí é que está a questão que eu queria dizer para vocês, não é que o feudalismo foi um século das trevas, foi todo os séculos das trevas, né? Foi como um todo. Mas o século XIV, sim, foi um século terrível e por consequências, né, dessas mudanças, né? E tinha toda aquela questão da ascensão da burguesia, né? O sistema feudal estava em declínio, sim. Então, todo esse pensamento foi necessário. Desculpa, todo esse desenvolvimento foi necessário para que houvesse uma mudança. Então, é justamente isso que nós vamos falar na aula de hoje. Ou seja, qual foi a transição, né, desse sistema, que eu posso dizer, sem dinheiro, ou seja, um sistema que não era monetário, um sistema que você valorizava mais a terra acima de qualquer coisa. Então, assim, antes de começar esse pensamento iluminista, você tem que lembrar que sobre a questão do feudalismo.
essa organização econômica feudal que existia antigamente, que dominou a Europa durante muito tempo, que foi o feudalismo, ele foi conhecido como um período de Idade Média, ao qual a igreja era o centro das relações sociais, econômicas e políticas. Ou seja, o grande clero mandava em todas as relações humanas, naquele sentido, ou seja, naquele lugar da Europa. Então, se você pensar nisso, você tinha a questão dos senhores feudais, porque era mais fácil para o povo, para a população de forma geral, viver nos feudos, que eram grandes espaços de terra, sob cuidados e, em troca, oferecer a sua mão de obra. Você está falando de um período em que a pecuária, a agricultura eram as principais atividades econômicas. Né? Então, essa questão, você tinha a servidão, né? Ou seja, você tinha os servos como uma peça importante desse tabuleiro de desenvolvimento social e econômico. Nessa questão, você tinha o período da queda do Império Romano, ao qual você não tinha mais um grande exército para te proteger, por exemplo, principalmente ali na Europa. Então, toda essa questão ela foi virando, ou seja, uma segregação, né, vamos dizer assim, em que você tinha a questão da proteção das terras, né, ou seja, a relação do senhor e o servo e o colonato nessa questão. Tá, beleza. Essa parte eu entendi, professor. Mas em relação a essas mudanças, o que aconteceu? O que acontece é que, como a igreja era a principal responsável, né, por todos esses desenvolvimentos sociais, econômicos e políticos, então a fé, né, a questão filosófica da fé, era o movimento mais importante, era o pensamento mais importante. Você não tinha para onde você era uma época que as coisas eram difíceis, até mesmo em termos de conhecimento. Então, assim, você tinha a nobreza, né? Ou seja, os donos de terra, os grandes donos de barcos, os grandes mercantilistas da época, e você tinha toda a igreja, tendo um ponto máximo, um pontífice, né? O Papa, né? E a questão dos cardeais, dos arcebispos, enfim. Você tinha uma pirâmide, né? Ou seja, de domínio total e absoluto, ao qual você não tinha muita movimentação social. Sempre digo para os meus alunos que tem um filme chamado Coração de Cavaleiro, que se você quiser entender o feudalismo como era, então preste atenção nesse filme que você vai começar a entender um pouco mais. É um filme que sempre passa na sessão da tarde, né? A galera, pelo menos na minha época, né, gente? Então, assim, passava bastante na sessão da tarde, Coração de Cavaleiro, com o falecido Heath Ledger. Né? Ou seja, filme bastante. Eu não sei se tem na Netflix, mas se você quiser depois dar uma procurada na internet, aí você vai achar com certeza, de repente até no YouTube. Então assim, esse pensamento, toda essa condição, né, do ser humano, toda essa questão da servidão, da falta de liberdade, da escravidão de forma geral, daquela questão de não ter a monetização, né? Ou seja, você não tinha dinheiro circulando, então a coisa era muito em termos de troca, mão de obra, com um pedaço de terra, com comida. Então a relação era muito assim. Então a igreja era responsável por controlar essa questão, né? E colocava a fé acima dessas relações. Então, quando você tem a transição ali do século XIII para o século XIV, ao qual o século XIV você tem a grande fome, a peste negra e as grandes guerras, né, a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, França, Inglaterra, nossa, então você teve uma parte significativa da população sendo dizimada. Algo em torno, alguns historiadores dizem, que 100 milhões de pessoas morreram naquele período. Então você imagina, né, a desgraça que foi no mundo, toda aquela. Um mundo mais complicado, um mundo que não tinha muita afeição às questões sanitárias. Era uma época, você que gosta de filmes medievais, era uma época em que você não tinha geladeira, ratos, era bem comum, né, andar pelas cidades. Então, as pessoas tinham uma expectativa de vida muito curta,
né? Você tinha pessoas que morriam com 40 anos, com 50 e poucos anos, e é lógico, né? Isso não era. Isso eu estou falando de uma forma geral, mas era bem comum disso acontecer. A tuberculose matava, muitas doenças matavam, inclusive a peste negra, né? Então, assim, pensa o seguinte: depois de tudo isso, depois de um século terrível desse, as pessoas começaram a questionar, ou seja, a endurecer um pouco mais o coração em relação a essa questão da fé ser a fé ser o elemento mais importante das condições humanas. Tanto que o sistema era teocrático, ou seja, centralização em Deus. Mas, a partir disso aí, na Europa principalmente, esse pensamento ele começa a se dizimar depois que tantas desgraças aconteceram, as pessoas oravam, rezavam, faziam de tudo, e a desgraça continuava. Então, esse pensamento iluminista que começa na França, que tem muita força na França, começa a tomar conta, né? Ou seja, posso dizer que esse pensamento iluminista começa a questionar esse domínio total e absoluto da Igreja Católica naquele momento. Então, a gente falando de pensamento iluminista e falando nessa condição, realmente é o século das luzes. Então, vamos ver como é que funcionava isso aí. É lógico, né, que eu trago bastante informação para você poder fazer as suas anotações, escrever. Lembrando que isso aqui é uma aula, então é importante você ter isso aí guardadinho com você. Então, olha só, vamos falar sobre o conceito sobre o iluminismo. O que é o iluminismo, também conhecido como século das luzes? Foi uma série de movimentos intelectuais e filosóficos. Professor, o que é filosofia? Assim, vocês que são do 9º ano, provavelmente, vocês vão estudar filosofia no ensino médio. E, assim, peço para vocês tratarem essa matéria com muito carinho. Por que com muito carinho? Porque é a matéria que vai te ensinar como surgiu os grandes pensamentos. Tá? Infelizmente, nós não damos a importância para a filosofia como ela deveria ser. Aqui no Brasil, principalmente, né? Ou seja, a filosofia ela deveria ser mais ampliada, ou seja, deveria ser mais diversificada pelo povo brasileiro. Fato que ainda não é. Espero eu que seja um dia. Mas o que significa filosofia? Filosofia significa amor à sabedoria, amor ao conhecimento, desejo ao conhecimento. Então, olha só, o nome da matéria que vocês vão ter: filosofia, amor à sabedoria. Se você gosta de conhecimento, se você gosta de estudar, então com certeza você vai se dar muito bem nessa matéria e vai começar a questionar o mundo ao seu redor. E é essa questão que é a mais importante aqui. A filosofia que foi trazida, isso não é novo, tá? Isso vem lá dos gregos, isso vem lá de Atenas, isso vem lá no início dos séculos, né? O pensamento de conhecer, estudar. E naquela época, as pessoas faziam 3, 4 faculdades. Era muito importante, né? Você estar estudando, o conhecimento começou a se transformar na base. Então, quando eu falo de iluminismo, eu falo sobre o início dos questionamentos, da entrada da razão em lugar da fé. Então, essas ideias que começam a ser centradas na razão e essa fonte, né, de autoridade e legitimidade que era buscada justamente pelos seus pensadores, pregava a liberdade, o progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja e Estado. Ou seja, não é que eles eram contra a igreja, mas eles eram contra esse domínio total da igreja. Era necessário, era o pensamento dos filósofos, né, desses pensadores iluministas, que o Estado devesse ter a sua autoridade, né? Ou seja, a sua autonomia. Então, era importante o Estado ter a sua autonomia. Então, na França, principalmente onde começam essas questões, mais uma vez a França, né, sendo importante na mudança da sociedade. Então, assim, as doutrinas centrais dos filósofos do iluminismo era a liberdade individual, a tolerância religiosa, a questão da consolidação da monarquia absoluta, ou seja, era necessário ter um rei, e esse rei
deveria ter plenos direitos, sem ter aquela questão da influência total e absoluta da igreja. Não que a igreja não fizesse mais parte da engrenagem, mas que seria apenas um braço e não a cabeça. Tá? Então, essa era a questão. Então, na França, as doutrinas centrais dos filósofos do iluminismo eram a liberdade individual e a tolerância religiosa. Estava surgindo movimentos, tá, pessoal? Estava começando a surgir movimentos que começavam a tomar o mundo, principalmente por parte de João Calvino, ou seja, o calvinismo, que é prepulsor da igreja protestante, a igreja que começa a questionar a própria igreja. E aí surgem que os cristãos, surgem os protestantes, aqueles que eram contra os dogmas e as doutrinas que perduraram durante séculos da igreja. Então, o iluminismo ele foi marcado por uma ênfase no método científico, lógico, na questão crescente do questionamento ortodoxo religioso e uma atitude capturada pela frase "sepere aude", em português, atreva-se a se conhecer, ou seja, era um lema, né, dos iluministas, que isso aí começa a ser divulgado amplamente na Europa. Então, os historiadores franceses, tradicionalmente, eles tinham a questão do período do iluminismo, né, em 1715, o ano em que Luís XIV morreu, e aí preste atenção nesse nome, que é importante, e vai até 1789, aonde um dos maiores movimentos iluministas aconteceu, que foi a Revolução Francesa. Então, muitos historiadores recentes, né, eles defendem o período dessa época de 1620, com o início da Revolução Científica, e o Le Philosophe, gostar do meu francês, né, para os filósofos, francês para os filósofos, no caso, no período circularam amplamente suas ideias através de encontros em academias científicas, lojas maçônicas, salões literários, cafés e livros impressos e panfletos. Em outras palavras, o que está querendo dizer com isso? É que o iluminismo ele bate de uma série de conversas de grandes mentes, de mentes brilhantes, que começavam a questionar e brilhantemente começavam a colocar pontos nesses questionamentos. Então, o que eles queriam dizer? Que foi um período que as pessoas conversavam e conversavam muito sobre a sociedade que eles estavam vivendo. E eles começavam a questionar. E é um dos motivos que, infelizmente, alguns governantes de alguns lugares não gostam, né, de dar ênfase à educação. Por quê? Porque muitas das vezes, quando você dá educação à população, quando você dá oportunidade de conhecimento à população, a população questiona. Então, assim, é muito mais fácil você dominar uma mente vazia, uma mente que não foi trabalhada, do que uma mente sã. Então, a educação ela é importante para todos nós. Então, se você é favorável ao conhecimento, vá buscá-lo, porque é isso que faz você questionar aquilo que está ao seu redor e até mesmo melhorar de vida em relação a esses questionamentos. Então, as ideias dos iluministas eram justamente a questão principal, a autoridade da igreja, porque o mundo era dominado por uma instituição religiosa e não por uma instituição política. Essa era a questão. Esse era o pensamento. Então, o que aconteceu? Você tinha uma variedade de movimentos do século XIX, incluindo o liberalismo, né, e o neoclassicismo, que seria uma herança intelectual do iluminismo, ou seja, o iluminismo que ele vai transformar o mundo, e não só a Europa. Tá? Inclusive, aqui no Brasil também você vai ter um movimento iluminista. Então, isso fique bem claro na sua cabeça. Tá? Então, assim, o iluminismo ele é praticado até hoje. Ele é utilizado até hoje. O mundo é o que é, as evoluções, né, as transformações e as inovações que são colocadas no mundo são por mentes que questionam por que é assim e por que não pode melhorar. Ou seja, a vida é uma evolução. Os iluministas são responsáveis por essa introdução desse pensamento evolucionista na sociedade. Então, esses conceitos e filósofos, né, no caso que a gente vai ver agora, eles foram determinantes. Primeiro, pela Era da Iluminação, que foi precedida e estreitamente associada à Revolução Científica. Filósofos anteriores
que seriam responsáveis por esse pensamento racionalista, né? Que seria essa palavra, ou seja, o pensamento racional, a metodologia racional, que seriam grandes pensadores. Entre eles, eu vou citar aqui para vocês o Francis Bacon, René Descartes, John Locke e Baruch Spinoza. Ou seja, René Descartes, só para você ter uma ideia, ele junta a álgebra com a geometria, né? Cria a geometria analítica, o plano cartesiano, gente. Matemática com esse cara foi transformada. Ou seja, está falando de ciências exatas. Era justamente essa a premissa, ou seja, do pensamento racional, do pensamento exato. 1 e 1 são 11. Não. 1 mais 1 são 2? Sim. Então, assim, é esse pensamento. Se 1 e 1 são 11, 1 mais 1 é 2, então me prova, porque 1 mais 1, 2. Então, assim, era assim, ó, eu quero justamente a certeza, eu quero que você me fale, né? Se você consegue provar aquilo que você está falando. Deus existe, tá? Cadê? Então, era esse pensamento. Ah, professor, então era um bando de ateu? Não. Então só tinha gente rica também nesse movimento? Também não. Você tinha gente rica, pensamento iluministas, né? Ricos, como, por exemplo, Barão de Montesquieu, que era riquíssimo, né? E você tinha outros que não eram tão ricos assim, mas que eram mentes brilhantes. Tá? Conhecimento, geralmente, estavam com aqueles que estudavam bastante. Então, assim, alguns governantes europeus começaram a olhar para esse movimento iluminista e começaram a ver com bons olhos, porque justamente os reis queriam ter esse poder e esse pensamento de questionar. Por quê? Porque o iluminismo ele pregava a monarquia absoluta. Eles pregavam a monarquia absoluta. E os reis gostaram muito dessa parada. Hein? E muito mais, né? Quando vieram com bases esclarecedoras. Ou seja, filósofos como, por exemplo, Nicolau Maquiavel, que ensina a governar, né? O pensamento de como você tem que fazer, seja bom ou ruim. E aí começa a era dos tiranos, né? Ou seja, dessa vez com embasamento. Então, esses caras eles começam a criar uma maneira dos reis começarem a ter base para governar da maneira que eles bem entenderem. Tá? Então, assim, alguns governantes europeus eles aplicavam esse pensamento iluminista sobre a tolerância religiosa e a política, e isso começou a ser conhecido como absolutismo esclarecido, ou seja, um absolutismo, como eu falei, com base. Benjamin Franklin, por exemplo, uma das maiores mentes, né, um dos responsáveis pela independência dos Estados Unidos, nós vamos falar dele mais à frente ou em outro vídeo, né, uma figura importantíssima nesse desenvolvimento filósofo, político, cientista, né, uma série de coisas. Benjamin Franklin, importantíssimo para a história mundial. Visitou a Europa repentinamente e contribuiu ativamente para os debates científicos e políticos e trouxe as novas ideias de volta a Filadélfia, onde ele morava. Lembrando que ele pertencia à parte dos Estados Unidos, ou seja, nordeste dos Estados Unidos, a parte que se desenvolveu mais rápido, a parte que era mais fria, porque o sul dos Estados Unidos era uma colônia de exploração, dominada pelos ingleses. Mas lá, no norte não, era do trabalho livre e do pensamento livre, que era mais fácil. E aí você teve toda aquela guerra do norte com o sul, a guerra de secessão. Você já sabe toda a história, mas se você não souber, pode ficar tranquilo que ou veremos em sala ou veremos por aqui. Thomas Jefferson, também, um outro importante membro dessa categoria iluminista, seguiu de perto as ideias europeias, depois incorporou uma das ideias do iluminismo, a Declaração da Independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, né, e a Constituição dos Estados Unidos é baseada nos ideais iluministas. Um de seus pares, James Madison, né, você já deve ter ouvido falar dele em algum filme, incorporou esses ideais na Constituição dos Estados Unidos durante a sua concepção em 1787. Bom, a gente vai falar um pouco, né, sobre os iluminismos. A gente vai falar, dividindo um pouquinho entre os países. Ou seja, lembrando que é um movimento que nasce na Europa, a maior força, né, o pai do iluminismo poderia ser a França,
mas acontece também em outros países da Europa, como, por exemplo, a Alemanha. No espaço cultural alemão, um dos traços distintos do iluminismo, Aufklärung, é a inexistência do sentimento anticlerical, que, por exemplo, deu a tônica ao iluminismo francês. Ou seja, em outras palavras, esse pensamento seria contra, né, esse domínio psicológico, social, econômico e político da igreja. Os iluministas alemães possuíam quase todos profundo interesse e sensibilidade religiosas, planejavam uma reformulação das formas de religiosidade. O nome mais conhecido do Aufklärung foi Immanuel Kant. Nós vamos falar dele lá na frente ou em outro vídeo sobre esse grande pensador alemão. Importante, e você vai entender por quê. A Escócia também tem um papel importante, né? Curiosamente, um dos países mais pobres, né, da Europa, e não tem tanta expressão, mas foi um palco de ideias associadas ao iluminismo, um espaço de produção de ideias iluministas. O empirismo e o pragmatismo foram as tendências, né, as tendências mais marcantes do iluminismo escocês. Dentre os seus mais importantes expoentes, destacam-se, entre outros, Adam Ferguson, David Hume, Francis Hutchinson, Thomas Haidt e Adam Smith, o pai da economia clássica. E aí é o que está, faz parte desse empirismo, desse pensamento empírico, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ele também, que é importante para esse desenvolvimento. Espera aí que minha bateria está acabando.